Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Olá, bom dia, Jesus é o Senhor, amados irmãos das igrejas da região 6. Hoje, dia 8 de julho de 2021, nós vamos desfrutar um pouco aqui da quinta-feira da semana 1 do Alimento Diário, com o tema geral, Combater o Bom Combate. E o título dessa semana nós temos visto desde a segunda-feira, o combate, a carreira e a fé. E no dia de hoje, quinta-feira, nós vamos ruminar um pouquinho com respeito a receber o encargo de Deus e ser fiel. Receber o encargo de Deus e ser fiel. Toda essa semana nós temos sido bastante ajudados concernente a esta questão do combate, essa questão da carreira e também a questão do exercício da fé. Para o dia de hoje, nessa quinta-feira, na página 15 do Alimento Diário, eu vou ser bem sucinto porque o encargo aqui é bem extenso, se for abrir os pormenores, e nós esperamos que todos vocês tenham a experiência de desfrutar do alimento diário e não somente dar assim aquela olhadela por cima ou uma leitura rápida, mas seria interessante se todos nós pudéssemos gastar um pouco mais de tempo junto ao alimento diário, até porque tem versículos pontuais, versículos cruciais para a absorção do encargo. Então, no dia de hoje, aqui na página 15, nestes dias atuais, não podemos ser cristãos passivos. Então, só essa frase, ela já mexe conosco, dando a nós aqui um incentivo a nós sermos pessoas ativas, sermos um membro ativo na igreja e não cristãos passivos. Temos de ir diante de Deus, orar a Ele e pedir para que nós não fiquemos na passividade. Todos nós precisamos de uma missão. A pior coisa é servir a Deus sem uma missão. Então, desenvolvendo essa leitura aqui no parágrafo de número 2, é comentado aqui sobre a experiência que um irmão teve de visitar ali um hospital nos Estados Unidos e muitos ex-combatentes estavam ali com problemas psiquiátricos, psicológicos, não necessariamente por ter havido alguma mutilação por causa da guerra que participaram, mas por causa de uma questão muito simples. Quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles perceberam que a guerra a qual eles participaram não havia tido um motivo, não tinha uma causa pertinente que justificasse a guerra. É claro que, espiritualmente falando, nada justifica uma guerra, mas num aspecto humano, num aspecto de governo, sempre há alguma coisa que está em evidência quando deflagra ali uma guerra. No caso desses soldados, que é comentado aqui na página 15, eles perceberam ao regressar para os seus lares nos Estados Unidos que a guerra a qual eles mataram muitas pessoas e também viram muitos colegas serem mortos, não havia uma causa. Então isso aí gerou um problema mental, um problema psicológico, um problema psiquiátrico, e onde essas pessoas então, humanamente falando, se tornaram até inválidas concernente a ocupar algum lugar na sociedade, justamente por causa do distúrbio neurológico. Mas o ponto principal aqui, tomando isso como base, foi o que o nosso irmão Esdras compartilhou, essa mensagem, é que nós, hoje na igreja, nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma luta, estamos em uma batalha com respeito aos principados e potestades, em especial contra Satanás, o diabo, que é o inimigo de Deus, o adversário de Deus, e também deve ser o nosso inimigo e o nosso adversário. Então nós, quando cremos no Senhor e fomos batizados, nós fomos incluídos
dentro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Não obstante, para viver a igreja, nós não podemos viver sem uma causa. Então você não deve estar na igreja porque talvez você nasceu na vida da igreja, ou veio para a igreja já adolescente, ou agora mesmo como jovem, você veio aceitar o Senhor e você está congregando como se fosse um lugar qualquer. É de suma importância que todos nós tenhamos a visão de qual é o propósito eterno de Deus, qual é o desejo de Deus. Por isso que essa semana fala sobre o combate, sobre a carreira e sobre a fé. Então, uma vez que nós fomos incluídos na igreja, nós temos que ter uma visão bem panorâmica que Deus em Cristo Jesus necessita e deseja que essa igreja seja edificada. Por um lado, Ele mesmo é o edificador. Nós temos ouvido aí as palavras atuais, as palavras proféticas, que o nosso Senhor Jesus não apenas é o fundamento, de acordo com Coríntios 3:11, mas Ele, Jesus Cristo, Ele é o edificador. Ele é o fundamento, Ele é a base, Ele é a estrutura, Ele é a pedra de fundamento, a pedra de arremate, a pedra de esquina. Tudo está sob o controle e o governo do Senhor Jesus. E Ele também é o edificador dessa igreja, de acordo com Mateus 16, e sobre esta rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja. Então, uma vez que nós estamos na igreja, essa igreja precisa ser edificada. Repito, por um lado é o próprio Senhor quem edifica, por outro lado Ele usa o homem regenerado, que são os membros do seu corpo, para esta edificação. Então você, eu, nós estamos na igreja com um propósito: edificar a igreja, para então que o reino seja estabelecido nessa terra. Então essa é a nossa carreira, para que o Senhor Jesus possa então voltar. Mas para isso nós precisamos ter o exercício da fé. Para isso nós temos que ter em mente que estamos em um combate. Satanás, os seus ardis, eles não descansam, eles não dão folga, eles estão aí 24 horas tentando o homem. Por isso então, como guerreiros do Senhor, como um bom soldado, como um atleta, como um lavrador, são as três figuras que Paulo usa ali na sua epístola para Timóteo. Nós precisamos ter uma visão de onde estamos e qual é a nossa função. Isso então é a nossa causa do porquê que vivemos a vida da igreja. Vivemos a igreja para nós sermos mais cheios do Espírito, para nós sermos a expressão de Deus na carne, e essa igreja então ser edificada. Então não se permita ser um membro passivo na vida da igreja, não se permita ser, como é muito usado no cristianismo, eu não gosto muito dessa frase, mas é o que muito se usa: não seja mais um esquentador de banco no local de reuniões. Você não está ali para passar tempo, você não está ali para apenas ouvir uma bela mensagem. Negativo. Você está ali, sim, para se alimentar da palavra profética, a palavra fundamental, mas também, uma vez que você ganha, que você se constitua, você então agora precisa sair. Você agora precisa também desempenhar a função, a missão que Deus lhe deu. Então não tem ninguém desempregado na igreja, ou não deveria ter ninguém desempregado na igreja. Todos nós somos de suma importância nesta edificação. Ainda na página 15, não queremos combater um combate sem missão. É o que eu acabei de falar. Não viva a igreja sem uma missão, sem uma visão, sem uma comissão. Precisamos ter clareza de qual é a nossa missão. É o que eu acabei de falar. Você precisa entender qual é a sua função no viver da igreja. Devemos ir à presença de Deus e perguntar a Ele: Senhor, qual é a minha missão? Qual é a minha causa? Deus não encarrega todos da mesma missão. Sim, de acordo com Romanos 12, nem todos os membros têm a mesma função. Nós vimos em semanas anteriores, no volume, se não me falha a memória, anterior do Alimento Diário, ali mostrando a diferença entre
aos olhos humanos, nós vemos como posição, mas com os olhos espirituais, nós vemos como uma função. Às vezes, determinado irmão, determinada irmã são chamadas ou colocados em alguma função na igreja e logo então os demais ficam indagando por que foi aquele irmão, por que não foi o outro, achando que foi dada uma posição para o irmão. Isso são olhos carnais, isso são olhos naturais, onde nós temos o conceito de posição. Mas aos olhos de Deus, de acordo com Romanos 12, cada membro tem a sua função. Então, de repente, naquela função, determinado irmão e determinada irmã eram os escolhidos de Deus ou os melhores aos olhos de Deus para aquela função. E você em outra função, eu em outra função, mas num todo, todos estão cooperando para a edificação do corpo de Cristo. Então isso está de acordo com Romanos capítulo 12, que no corpo cada um tem a sua função. Nós não somos iguais. Nós temos o mesmo espírito, devemos ter a mesma visão, devemos ter a mesma comissão, mas a função de cada um na igreja, ela é diferente. Então, oremos ao Senhor para que paremos de olhar para o irmão A ou a irmã B, analisando como uma posição. Não, passe a olhar agora que naquela função, aquele irmão, ele foi determinado por Deus, designado por Deus para desempenhar aquela função. E você foi designado por Deus para desempenhar a outra função. Mas no todo, a igreja vai sendo edificada. Então Romanos 12 fala sobre isso. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos mostre qual é a missão que Ele nos encarrega, ok? É o que eu acabei de falar. Nas epístolas de Timóteo e Tito, Paulo usa a palavra mandato. Tito capítulo 1, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Eu não vou ler por causa do tempo, mas está no seu alimento diário na página 15. Então, tanto em Tito como em Timóteo, Paulo usa a palavra mandato. Isso é muito interessante. Essa palavra só é usada nessas duas epístolas. Isso acontece hoje porque o tempo do fim, a sensação é de urgência. Mandato quer dizer uma ordem de Deus. Então, como nós estamos estudando agora Timóteo, nós vemos a urgente necessidade que essa igreja saiba como proceder nessa época do fim. Por isso que Paulo foi bem enfático no capítulo 3, versículo 15, para que se eu tardar, ele fala para Timóteo, fiques cientes de como se deve proceder. Então, a epístola de Paulo para Timóteo é uma epístola de procedimento. Em definitivo, nós precisamos entender como que devemos proceder na casa de Deus. Daí a importância de você ter uma visão panorâmica, como eu falei há pouco, e também ter a sensação de que você de fato foi chamado e diante de Deus você saber qual é a sua comissão, qual é a sua função e chego a dizer qual é a sua disposição no corpo de Cristo. Paulo também fala aos Coríntios, capítulo 12, que Deus dispôs cada membro segundo o seu propósito, segundo o seu desejo. Ok? Página 16. Somente quem foi encarregado por Deus pode encarregar outros. Isso aqui é um princípio muito importante. Se Deus te comissiona para você levar a cabo um encargo na igreja, então Ele te comissiona, você, meu irmão, você, minha irmã, talvez como um líder do Avança Jovens na sua cidade, você é uma irmã, uma das líderes do encargo do Ministério das Mulheres, e então você absorve este encargo. É claro, tudo isso em comunhão com a liderança, tudo isso submisso à liderança da cidade, mas você é um coordenador, você é uma coordenadora e foi-lhe comissionado algo, você precisa desenvolver. Então agora, se você anda de uma maneira bem unânime a palavra do Senhor, proferidas por meio dos profetas, você tem respaldo para você o quê?
encarregar outras pessoas que venham a ser parte da sua equipe. Embora você esteja debaixo da liderança dos presbíteros e diáconos, mas você também exercerá autoridade sobre um grupo de pessoas. Então, se você observa a liderança, se você é obediente à liderança, as pessoas que farão parte da sua equipe, repito, seja aí no Avança Jovem, Ministério de Mulheres, Serviço de Crianças, a sua equipe também se submeterá aos seus comandos, à sua direção, mas o resumo de tudo isso é a edificação da igreja, até porque não existe nenhum serviço, ou não deveria existir nenhum serviço isolado na igreja. Todos os departamentos de coordenações na igreja visam um único ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Devemos produzir, portanto, um grupo de jovens e irmãs e irmãos na igreja com o mandato de Deus, o mandato de Deus. Então, hoje, com essa necessidade da rede de cuidados, nós precisamos que os departamentos de Avança Jovens, Ministério de Mulheres, os grupos familiares de cuidado mútuo, serviço de criança, serviço de recepção, todos esses serviços visam o quê? Apacentar novas pessoas. O serviço de recepção não é ficar em pé na frente de um local de reunião aguardando os irmãos chegarem. Ali quem serve, se estiver exercitando o Espírito, tem uma visão ampla do que significa esse serviço. Ao entrar no local de reunião, os próprios irmãos ou até mesmo o visitante, dependendo da sua abordagem, você já está pavimentando o caminho. Na hora que a palavra for ser liberada, essas pessoas, esses visitantes, estarão com o coração totalmente aberto para ouvir a palavra. Dependendo a sua maneira que você recepciona, você já pode fechar o coração das pessoas desde o início do serviço ali, da entrada do local de reunião. Por isso que cada serviço ele necessita ter uma visão. Qual é a minha visão? Apacentar os irmãos que estão chegando, cuidar dos irmãos, oferecer um conforto para os irmãos, estar sempre pronto para atender os irmãos. Uma igreja agindo assim, meus irmãos e minhas irmãs, todo visitante que forem serão ganhos pela humanidade, não necessariamente por meio da palavra, porque muitas pessoas querem ver o nosso procedimento. Finalizando, fomos encarregados, designados para o ministério. Isso é exterior. Muitas pessoas dão atenção apenas às coisas exteriores, mas Paulo nos ensina que além das coisas exteriores, nós também precisamos ser fortalecidos interiormente. Por isso, então, que ele faz menção de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Paulo era grato a Deus porque ele sabia quem ele era, um perseguidor da igreja, mas o Senhor o salvou, o regenerou e o comissiona para esse ministério da pregação do Evangelho. Mas muito mais do que isso, Paulo mostra aqui que o Senhor o fortaleceu interiormente. Então, o mais importante na igreja é você ser fortalecido interiormente, ter a presença do Espírito continuamente, e assim então nós poderemos combater esse combate. Uma vez que você tem uma visão panorâmica, nós podemos então correr essa carreira, que é o viver da igreja, e nós podemos então ter o exercício da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o nosso Senhor nos abençoe, tenha uma ótima manhã, um bom início de dia, e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, para frente vamos!